Bom, pessoal, dando sequência aos nossos estudos sobre teoria dos jogos, nós temos aqui um jogo bem famoso, que é o chamado Dilema dos Prisioneiros. Esse jogo consiste em dois prisioneiros, ele é um jogo bem famoso, então só vou repeti-lo aqui rapidamente, porque eu acredito que já seja de conhecimento de todos. Mas ele consiste basicamente de dois prisioneiros, dois suspeitos, na verdade. Dois suspeitos de terem cometido um crime e eles devem tomar a decisão de confessar ou não confessar. Na verdade, eles estão fazendo uma espécie de delação. Se eles confessarem, né, eles colaborarem com a justiça, eles vão ter uma redução de suas penas. Se eles não confessarem, ou seja, se eles não cooperarem com a justiça, eles podem ter essas penas aumentadas dependendo da decisão do outro. Então, no caso aqui, nós temos um tipo de jogo clássico, né, entre dois jogadores que estão competindo, no caso, os prisioneiros, né, por tirar uma determinada vantagem. A justiça concedeu a eles uma possibilidade de redução das penas, né, dependendo das escolhas que eles tomam. E essa decisão depende um do outro. Então aqui temos uma solução, temos um caso, na verdade, específico que pode ser analisado pela ótica da teoria dos jogos. E esse é os payoffs associados a esse jogo. Se ambos confessarem, todos eles terão uma pena de 5 anos de prisão. Né? Caso o prisioneiro B aqui confesse, aliás, não confesse, e o prisioneiro A confesse, ou seja, colabore com a justiça, ele vai ter uma redução aqui, né, na pena. Então ele vai ficar só um ano, enquanto que o que não confessou, ou seja, o que não colaborou, vai ficar com 10 anos. Esse resultado aqui é equivalente só que para o caso do prisioneiro A, e aqui é um resultado em que nenhum dos dois colabora, ou seja, então nenhum dos dois confessa e a polícia não tem como identificar com precisão se eles são de fato as pessoas que cometeram esse crime. Então, nesse caso, a pena dos dois seria de 2 anos. Então, teriam penas iguais e um valor de 2 anos, um período que é relativamente curto. E aí a nossa primeira questão é saber qual é o resultado desse jogo e também fazer algumas análises dele, pois ele terá algumas propriedades bem interessantes para o estudo de teoria dos jogos. Nós vamos saber a partir de agora. Então nós vamos fazer aquela análise clássica, aquele padrãozinho de análise que nós sempre usamos para resolver jogos como esse, né? Então jogos simultâneos. Então vamos imaginar que nós somos a pessoa A, o prisioneiro A, pensando no que o prisioneiro B está fazendo. Se o prisioneiro B resolvesse confessar, então se eu confessasse também, eu ficaria 5 anos. Se eu não confessasse, eu ficaria 10. Então, nesse cenário, é melhor que eu confesse. Já no cenário B, em que o prisioneiro, já no cenário 2, né, no caso, se o prisioneiro B não confessar, se eu não confessar também, eu vou ficar 2 anos. Se eu confessar, eu vou ficar só um. Então, nesse caso, nesse segundo caso, também vale a pena eu confessar. Então, vocês já percebem que a estratégia confessar, ela é uma estratégia dominante para o prisioneiro A. Isso significa dizer que esse jogo, independentemente o que o prisioneiro B esteja pensando, ele vai ter um resultado de equilíbrio, ou seja, ele vai ter um equilíbrio de Nash, porque há uma estratégia dominante nesse jogo, nesse caso para o prisioneiro A. Mas essa estratégia também pode estar presente no caso do prisioneiro B. Para descobrir isso, a gente precisa imaginar que nós somos o prisioneiro B, pensando no que o prisioneiro A está fazendo. Então, no caso do prisioneiro A confessar, se o prisioneiro B confessar também, ele vai ficar 5 anos. Se ele não confessar, ele vai ficar 10 anos. Então, nesse caso, compensa aqui confessar também. No caso do prisioneiro A não confessar e o prisioneiro B confessar, ele vai ficar 1 ano. E se ele não confessar, ele vai ficar 2 anos. Então, nesse caso aqui, também compensa confessar. Nos dois cenários, é sempre melhor para o prisioneiro B confessar. Bom, aqui então fica bem trivial encontrar qual é o equilíbrio de Nash aqui, né? Então, uma vez que os resultados de ambos os prisioneiros, as estratégias de, a, a, ambos os prisioneiros possuem uma estratégia dominante e essa estratégia dominante é confessar.
consequentemente esse será o resultado. Bom, mas eu queria completar aqui com vocês a análise só para confirmar se de fato esse é um equilíbrio de Nash. Então, o equilíbrio de Nash seria aquela situação onde você faz o melhor que você pode fazer em função do seu concorrente e que não há estímulo para que aquele resultado se altere. Então, nesse caso, né, se não houver nenhum estímulo para que nenhum prisioneiro A e nenhum prisioneiro B altere essa estratégia, à medida que o à medida que eles descobrem qual foi a decisão do outro, então aqui de fato se trata de um equilíbrio. Então vamos imaginar que no caso do A, né, ele agora sabe que o prisioneiro B confessou. Então ele tomou a melhor decisão? Vamos ver. Bom, ele confessou também, né? O prisioneiro B resolveu confessar e o prisioneiro A agora sabe que o prisioneiro B confessou. Então, ele tomou a melhor estratégia. Se ele tivesse confessado, se ele não tivesse confessado, ele iria ficar menos 10 anos. Então, nesse caso, era melhor que ele tivesse confessado mesmo. Então, ele fez a melhor escolha. No caso do prisioneiro B, ele agora sabe que o prisioneiro A confessou. Então, ele está aqui pegando 5 anos de prisão. Se ele não tivesse confessado, né, ele iria pegar aqui menos 10 anos. Então, nesse caso, também compensou, ele também tomou a estratégia certa ao confessar. Em nenhum dos casos, né, nem no caso A, nem no caso B, há um estímulo para que essa estratégia seja mudada agora que eles conhecem a estratégia um do outro. Isso é precisamente um equilíbrio. Então, nesse caso, nós chegamos à conclusão que esse jogo, o Dilema dos Prisioneiros, possui um equilíbrio e esse equilíbrio é confessar e confessar. Bom, mas tem algumas coisas, algumas propriedades aqui que são interessantes nesse jogo que eu queria chamar a atenção, né, com vocês. Então, aqui tem um jogo, né, e aí ele faz alguns levantamentos, algumas questões em relação a esse jogo. Ele pergunta: estratégia dominante? Sim, o jogo possui uma estratégia dominante para ambos os jogadores, como nós vimos na etapa anterior. Tanto A quanto B possuem uma estratégia dominante, e essa estratégia dominante é confessar. Ele pergunta: há um equilíbrio de Nash? Sim, há um equilíbrio de Nash em confessar e confessar. Nós não testamos os outros resultados, né, pois sabemos que o equilíbrio de Nash necessariamente tem a ver com a estratégia dominante, né? E a estratégia dominante aqui é confessar para ambos os jogadores. Então, nesse caso, somente há um equilíbrio de Nash, que será esse aqui, que é o único que tem a ver com a estratégia dominante de ambos os jogadores. Isso daqui não poderia ser um equilíbrio de Nash, nem esse nem esse. Por quê? Porque nesse caso aqui, muito embora o prisioneiro A esteja na sua estratégia dominante, que é confessar, mas o prisioneiro B não está. E isso não pode ocorrer porque a gente viu que o prisioneiro B tem como estratégia dominante confessar. Esse caso aqui é o equivalente para o caso A. Aqui, o prisioneiro B está na sua estratégia dominante, que é confessar, mas o prisioneiro A não está. Então, esse resultado não pode ser um equilíbrio, porque, como nós vimos, o prisioneiro A possui uma estratégia dominante e essa estratégia dominante é confessar, e o equilíbrio de Nash necessariamente tem a ver com ela, tem que passar por ela. E obviamente esse resultado aqui nunca poderia ser um equilíbrio de Nash, uma vez que ele não faz parte da estratégia dominante de nenhum dos jogadores. Então nesse caso aqui, nós temos um equilíbrio de Nash que é confessar e confessar. Uma outra pergunta interessante que ele faz, ele diz: esse jogo, ele possui alguma estratégia maximin? Sim, ele possui uma estratégia maximin. E o curioso nesse jogo é que o resultado da solução maximin é o mesmo resultado do equilíbrio de Nash, ou seja, esse daqui. Aí você pergunta por quê? Porque esse resultado ele evita, né, que os prisioneiros tenham um tempo muito grande de prisão. Quando ele é um comportamento minimizador de risco. Então, um determinado prisioneiro, ou A ou B, poderia até ficar interessado em pegar 2 anos de prisão, né, que seria um resultado ali
aliás, perdão, ficar interessado ali em ter, por exemplo, um ano de prisão, adotando ali uma estratégia de não confessar, entendeu? E visando esse resultado aqui, ou então, quem sabe, esse resultado aqui, menos um ou menos um, né? Então, seria um, uma estratégia mais ousada, mais arriscada, né? Porque eles até poderiam ficar com um menos um, aqui pegar só um ano de prisão, ou no máximo aqui pegar uns 2 anos de prisão. Então, seriam resultados interessantes associados à estratégia não confessar. No entanto, essa estratégia aqui também pode resultar em um payoff desastroso, que é de menos 10, entendeu? Então, ficar 10 anos na cadeia. Então, é uma estratégia que possui alguns resultados bons, mas alguns resultados muito ruins associados a ela. Eles podem estar interessados nesse resultado aqui, menos um e menos um, ou no máximo esse daqui de 2 anos, entendeu? Mas eles também podem ter um prejuízo muito grande associado a essa estratégia não confessar. Então, no caso, essa estratégia não confessar é uma estratégia muito arriscada. Como a estratégia Maximin ela envolve uma solução que é minimizadora de risco, o que é melhor para eles é se garantir confessando. Então, nesse caso, a solução em estratégia Maximin também é a solução em estratégia dominante, que também é o equilíbrio de Nash, nesse caso aqui. Então, esse jogo possui nesse resultado aqui é, a, a sua estratégia dominante, o equilíbrio em estratégia dominante, o equilíbrio de Nash e o equilíbrio Maximin em um só conjunto de estratégia, em um só conjunto de escolha, que no caso é esse daqui. É interessante ficar atento à ideia da estratégia Maximin, né? Então, a estratégia Maximin nunca pode ser a estratégia confessar, porque muito embora ela tenha payoffs muito bons associados a ela, também é uma estratégia arriscada. E na estratégia Maximin você busca evitar o risco. Então, no caso, esses payoffs, quem adotasse aqui uma estratégia Maximin, iria evitar esses payoffs aqui muito muito ruins de menos 10, né? Ficar 10 anos na cadeia. Então, nesse caso, eles vão preferir uma estratégia que tenha um resultado mais garantido, um resultado mais confortável. Então, nesse caso, a estratégia Maximin, o equilíbrio em estratégia Maximin também é confessar e confessar. Entendeu? Então, esse seria um resultado. Só que o que é que acontece nesse jogo? Por que ele tem uma propriedade muito interessante? Porque este resultado aqui não é o resultado mais eficiente do jogo. Então, e é aqui onde tem uma informação muito, muito importante. Entendeu? Então, se nós somarmos todos os payoffs aqui, então nós somássemos aqui menos, perdão, acabei passando aqui. Então, se nós somássemos aqui todos os payoffs, então no caso aqui menos 5 e menos 5, nós teremos menos 10, menos 1 e menos 10, teríamos aqui menos 11, menos 10 e menos 1, também teríamos menos 11, e menos 2 e menos 2 nós teremos aqui menos 4. De todos esses payoffs, o maior, ou seja, o melhor, é esse daqui. Entendeu? Lembrando que menos 4 aqui, né, vai ser o maior número aqui, né? Então, os valores aqui estão negativos. Então, o melhor resultado é esse daqui. Se eles não tivessem confessado, os dois não tivessem confessados. Mas pelo que nós vimos aqui, não, não tem a menor possibilidade, né? Nesse jogo aqui, não tem a menor possibilidade desse resultado acontecer. Uma vez que a estratégia dominante é confessar, o equilíbrio de Nash está na estratégia confessar, e até o equilíbrio Maximin, que é o equilíbrio que minimiza aliás, o equilíbrio não. A situação que minimiza o risco também é essa daqui. Então não tem nem a possibilidade desse resultado aqui acontecer, né? Esse resultado também não é o resultado de equilíbrio de Nash, né? Vamos fazer só uma análise aqui dele para mostrar que ele é o que dá o melhor resultado, mas ele não é o equilíbrio. Então, por exemplo, no caso aqui do jogador A, se ele não tivesse confessado e o jogador B e ele agora sabe que o jogador B não confessou,
ele estaria aqui em -2. Se ele mudasse a estratégia dele, ele iria para -1, né? Ou seja, ele ia ficar só um ano na cadeia. Então, se ele souber que o jogador B não confessou, ao invés de ele também não confessar, é, ele vai, no caso aqui, confessar, porque ele vai ficar só um ano na cadeia, ao invés de 2. Então, isso aqui não se trata de um equilíbrio, porque no caso aqui, o jogador A sente um estímulo para mudar a sua jogada quando sabe que o jogador B não confessou, entendeu? No caso aqui do jogador B, né, se ele está nesse resultado aqui, né, então ele agora sabe que o jogador A não confessou, e aí aqui ele está ficando 2 anos de prisão. Se ele resolvesse, né, confessar, ele iria ficar aqui somente um ano na cadeia. Então também vale a pena para ele não mudar a decisão dele. Se ele não está confessando e aí ele sabe que o jogador A confessou e ele mudar a estratégia dele, ele vai ficar somente um ano. Então também vale a pena para ele. Entendeu? Então, nenhum dos casos, nesse daqui, nesse resultado, em nenhum dos casos, há um estímulo para permanecer no resultado. Uma vez que quando você descobre o que o outro fez, você tem a possibilidade de aumentar seu payoff. Né? No caso aqui, de diminuir o seu tempo de prisão. Né? Então, esse resultado aqui, embora seja o melhor em termos de equilíbrio para o em ganho para os dois jogadores, né? Então, o resultado aqui é de -4, né? O payoff total. Então, muito embora o payoff total seja o máximo, esse resultado não é de estratégia dominante, não é de estratégia maximin e não é um equilíbrio de Nash, mas é o resultado mais eficiente do jogo. Isso tira uma conclusão importante que diz que é, não necessariamente o equilíbrio de Nash é o resultado mais eficiente, entendeu? Então isso é uma afirmação, né? Uma identidade, uma propriedade muito importante da teoria dos jogos. Não necessariamente o equilíbrio de Nash ele é o equilíbrio mais eficiente. Então você pode ter um determinado equilíbrio, né? Mas aquele equilíbrio pode não ser o mais eficiente. Um jogo que demonstra isso é exatamente o Dilema dos Prisioneiros. Por isso que no início eu falei que esse resultado, aliás, que esse jogo é um tipo de jogo muito importante. Então, nesse caso, essa estratégia é, de confessar e confessar, ela vai levar a um resultado de equilíbrio, mas não vai levar a um resultado eficiente. Né? Isso aqui é a porta de partida, né? O ponto de partida, né? Para análise da relação entre a teoria dos jogos e a eficiência. Então, se vocês forem recordar lá dos primórdios, né, dos estudos de vocês em economia, vocês vão perceber que a economia é uma ciência preocupada com equilíbrio e com eficiência. Então, no caso aqui, a teoria dos jogos ela pode até fornecer um resultado de equilíbrio, mas ela não irá fornecer necessariamente um resultado de eficiência. O equilíbrio de Nash ele também pode ser o mais eficiente, mas isso não necessariamente vai acontecer. Vai depender da dinâmica dos jogos. Os jogos eles vão ter uma certa dinâmica e essa dinâmica pode levar a um jogo com equilíbrio e com eficiência, ou ele pode levar a um resultado de equilíbrio, mas sem eficiência, como no caso aqui do Dilema dos Prisioneiros. Então, essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Essa, no caso aqui, vai ser a primeira.